1 Reis, capítulo 9. Depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele, como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: Eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo que você construiu como lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto como Davi, o seu pai, serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens, e fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas se você e os seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que eu lhes dei, e se adorarem e servirem a outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei, e também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas, e todos os que passarem perto dele ficarão chocados e espantados, e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda esta desgraça caísse sobre eles. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu palácio. O rei Hirão, da cidade de Tiro, havia fornecido a ele toda a madeira de cedro e de pinho e todo o ouro que ele precisou para esse trabalho. Depois que terminaram as obras, Salomão deu a Hirão 20 cidades da região da Galileia. Hirão foi vê-las e não gostou delas. Aí disse a Salomão: então são estas as cidades que você me deu, meu irmão? Por isso aquela região é chamada até hoje de Cabul. Hirão havia mandado para Salomão mais 4.000 quilos de ouro. O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o próprio palácio, para aterrar o lado leste da cidade e para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou estes trabalhadores para construir a cidade de Hazor, Meguido e Gezer. Faraó, o rei do Egito, havia atacado e conquistado a cidade de Gezer, matando seus moradores, que eram cananeus, e pondo fogo na cidade. Depois o rei do Egito tinha dado Gezer como presente de casamento à sua filha, quando ela casou com Salomão. E Salomão reconstruiu a cidade. Usando os trabalhadores forçados, Salomão também reconstruiu Bet-Horon de baixo, Baalat e Tadmor, no deserto de Judá. Ainda reconstruiu as cidades onde armazenavam mantimentos, as cidades onde ficavam seus cavalos e carros de guerra, e tudo mais que ele quis construir em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Para esse trabalho forçado, Salomão usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam os amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus, e os descendentes deles continuam escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviram como soldados, oficiais, comandantes, capitães de carros de guerra e cavaleiros. 550 oficiais estavam encarregados dos trabalhadores forçados, que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão aterrou o lado leste da cidade depois que a sua esposa, a filha do rei do Egito, se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela. 3 vezes por ano, Salomão oferecia sacrifícios a serem queimados e ofertas de paz no altar que ele havia construído para Deus, o Senhor. Ele também queimava incenso ao Senhor, e assim Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elat, no Golfo de Acaba, no país de Edom. O rei Hirão mandou alguns marinheiros competentes da sua frota de navios para navegarem juntos com os homens de Salomão. Eles foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 14.000 quilos de ouro. 1 Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém, a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pode imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam, viu os empregados que o serviam nas festas e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi do meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do que eu ouvi dizer.
Como são felizes as suas esposas! Que sorte têm os seus servidores, que estão sempre ao seu lado, e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno, por isso ele o tornou rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Irão, que haviam trazido ouro da terra de Ofir, também trouxeram de lá uma grande quantidade de madeira, de sândalo e de pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer corrimãos para o templo e para o palácio, e também fez harpas e liras para os músicos. Foi a primeira vez que se viu essa madeira em Israel, e até hoje nunca mais se viu ali madeira igual àquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de todos os outros presentes de costume. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Todos os anos, o rei Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio, dos impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 2 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono revestido de marfim e de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus com a figura de um leão nas pontas de cada degrau, isto é, havia 12 leões ao todo. Atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro, e no lado de cada um, 2 braços do trono havia uma figura de um leão. Nunca havia existido um outro reino com trono como esse. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não se usou prata, porque no tempo de Salomão esse metal era considerado sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava junto com a frota de Irão. Cada 3 anos a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. As pessoas do mundo inteiro queriam ir ouvir a sabedoria que ele lhe tinha dado. Todos aqueles que chegavam traziam presente para ele, objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim, ano após ano. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante seu reinado, a prata era tão comum como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existiam nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Musri e da Sicília, e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. Provérbios capítulo 4. Filhos, escutem o que seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom. Portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho, aceite o que eu estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho, e você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Não vá aonde vão os maus. Não siga os exemplos deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as.
Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Hebreus capítulo 3. Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos, pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho com toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo que existe, e Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus. E falou das coisas que Deus ia fazer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus, e nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem, a nossa confiança naquilo que esperamos. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram seus antepassados quando eles se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. É isto que as Escrituras Sagradas dizem: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso? Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida, porque não tiveram fé. Hebreus capítulo 4. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso que ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como ele mesmo disse: eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. Pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte em alguma parte das Escrituras Sagradas: no sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhe teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado: se vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito do outro dia. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia, porque quem receber o descanso que Deus prometeu vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado, pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos dos corações delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a ele que todos nós teremos de prestar contas.
Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois já temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali, receberemos misericórdia e encontraremos a graça sempre que precisarmos de ajuda.